Tá aparecendo a apresentação aí para vocês, pessoal? Sim. Tá. Quem quiser deixar o microfone aberto, participar, fica bem à vontade, tá bom? Só vou esperar mais um pouquinho e a gente já inicia. Senhor, eu participo, eu só não deixo aberto porque fica dando muito barulho aqui, daí tá. atrapalha. Tranquilo, Vitor. Como achar melhor. Então, assim, ó, hoje o professor Pedro tá numa aula, mas em seguida ele já entra aí para fazer sua participação com a gente, tá? A nossa aula de hoje é sobre filosofia e mito, tá? Recapitulando lá o início lá do que vocês tiveram, boa noite, Pedro, no primeiro ano do segundo grau, tá bom? Então, assim, vou botar ali na apresentação aqui para eu poder ter acesso. Então, vamos falar um pouquinho. A filosofia, como termo, tá? Ela tem a origem grega, né? Como palavra, vem de origem grega. E filo quer dizer amigo, e sofia quer saber, que significa saber. Então, seria um amigo do conhecimento, tá? Mas eu acho que o mais importante é entender que a filosofia ela deve ser tratada como um método de investigação, digamos assim, tá bom? Então, ela tem origem lá na Grécia Antiga. É provável que vocês, que caia alguma coisa de história da filosofia como seu início no Enem, né? É sempre um termo inicial ali que é recapitulado de tanto em tanto. Então, saber que filo é amigo e sofia é saber e que o termo em si quer dizer amigo da sabedoria é algo importante, tá? O que motivou essa origem, né, esse rompimento que deu origem à filosofia, que seria esse método de investigação? Então, as polis, não sei se vocês já tiveram isso na aula de história, tá? Mas as polis foram o surgimento delas e o seu estilo de vida, que foi o grande ponto crucial para se elevar o patamar de pensamento, para a gente sair do mito e entrar na filosofia, tá bom? Então, assim, ó, por que se fala isso? Porque a gente já tinha um alfabeto sumérico consumado, entre outros, né? Os gregos têm o próprio alfabeto dele, deriva dali, mas já tinha o próprio alfabeto deles. O egípcio também já era algo bem pronto, fortalecido. Inclusive, depois na próxima aula a gente vai falar um pouco de Pitágoras. E Pitágoras é um cara que vai até o Egito, estuda lá, e essa epistemologia que vem do Egito, né, da matemática, da engenharia, da religião, o povo egípcio é um povo muito antigo, né? É uma cultura africana que conseguiu criar uma grande civilização e já tinha isso muito bem definido. Então, aquele mar ali, o mar Adriático, né, que vem da costa da Itália e depois vai ter o mar da Grécia, o próprio mar abaixo da Grécia ali, que agora me faltou o nome, onde vai ter as ilhas e tal, Ilha de Creta, etc. Era uma região extremamente movimentada, né? Existia um comércio marítimo muito grande naquela região. Então, tu tinha diversos tipos de moeda, havia o alfabeto, as cidades crescendo, cada cidade era uma polis, por exemplo, não existia a Grécia como um país, né? Não existia um país, não existia uma região toda que era determinada como um país. Naquela época, o que existiam eram grandes cidades, e essas cidades eram cidades-estados. Então, esses pontos foram determinantes para que as explicações que eram dadas até então passassem a ter razões mais específicas e de conhecimento, ou seja, aquilo que a gente tinha como o mundo nasceu assim, pelos deuses,
essas explicações, né, ou o mar está revolto porque Poseidon não está feliz, essas explicações não cabiam mais, e a gente já começava a ter experimentações científicas, né, ou pelo menos observações e empirismo e pensamentos, e a polis, no seu estilo de vida, ela é importante porque os cidadãos atenienses, eles podiam contemplar a vida, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Existiam os sofistas e os filósofos, que eram coisas diferentes, mas os cidadãos atenienses, eles se dedicavam a pensar no estilo de vida deles. Então, isso foi muito importante, né, para o nascimento da filosofia e outras ciências, né, como a gente vai ver depois, tá? Então, assim, ó, o primeiro adversário da filosofia foi o mito, tá? O mito era o que existia de explicação para tudo no mundo até então, tá? Além, claro, da religião. Então, a mitologia grega, né? Vamos falar disso, a gente poderia falar sobre a mitologia nórdica, a gente poderia falar a mitologia egípcia, e a mitologia, ela não está ligada só à parte da religião, tá, pessoal? Não é que eu estou chamando algo de religião como mitologia. Ela inclui diversas outras narrativas, tá? Então, ela vem do senso comum e, em geral, ela não tem muito questionamento, né? O mar está revolto, como eu já dei essa explicação para vocês, é porque Poseidon está bravo. Então, era assim que os marinheiros viam, né? Eles faziam lá no templo de Poseidon uma oferenda, né? Qualquer coisa que fosse para Poseidon, iam lá rezar para Poseidon para pedir bons ventos, né? Que o mar estivesse calmo e tranquilo em suas viagens, e assim por diante, né? Também outra coisa, como é que se deu o nascimento do mundo? Olha, foi através dos titãs, e os titãs tiveram os filhos que eram os deuses, e assim foi. Então, eram as explicações para os fenômenos naturais, e esses fenômenos geralmente eram ligados a divindades, né? Que essas divindades praticavam para o nascimento do mundo, né? A criação do mundo, algo sexual, né? E isso a gente vai ter não só na mitologia grega, mas também na hindu, vai ter na mitologia nórdica, razões assim, e também do envolvimento desses deuses com os humanos, né? Então, dali nascem novas narrativas. E os mitos serviam para passar esse conjunto de crenças, então, por que caiu um raio? Por que a colheita foi positiva? Por que a colheita foi negativa? Por que a cidade está prosperando? Ou por que a cidade não está prosperando? Tudo era explicado dessa forma. Então, as pessoas começaram a se perguntar, né, porque como elas tinham mais tempo, a cidade prosperava, elas conseguiam contemplar melhor, então elas conseguiram observar outras coisas, elas conseguiam ter mais interação com outros povos, e lá existiam outras explicações para aquele mar dessa forma, ou para aquele tempo de chuva, ou para aquele clima daquele jeito. Então, nessa interação com outros povos, o comércio ele é sempre muito importante, porque ele traz essa interação, né, de cultura, e tudo que ela engloba, e essas interações tu vai vendo que a tua certeza não é tão certa assim, que as tuas explicações, elas entram em confronto com a explicação da outra cultura, e dessa forma, e trocando conhecimento, porque, né, um agricultor, por exemplo, é um cara que tem um conhecimento empírico do dia a dia muito grande, né? Se brincava antigamente que as pessoas, que a meteorologia ia perguntar para os índios quando ia chover, né? Porque eles têm conhecimentos empíricos disso. Então, eles têm um conhecimento natural da coisa, e dessas explicações que vai surgindo, então, a filosofia, porque ela não está mais interessada em dizer que é os deuses que criaram isso. Ela está interessada na observação racional e empírica das coisas, tá bom? Então, isso possivelmente vai cair lá no Enem, né? Qual é a diferença? O mito, ele não tem muito questionamento, ele vem do senso comum, e ele interpela os deuses como responsáveis, né? Ou outras divindades, sejam elas meio deuses, ou a natureza, de forma antropomórfica, realiza alguma interação com o meio, e assim se dá
as causas naturais, né? O terremoto, uma avalanche, um próprio vulcão que entra em erupção, certo? Ou a própria morte mesmo, certo? Vamos lá. Então, o que a gente tinha, e isso é importante saber também, a gente tinha o termo cosmogonia, tá? A cosmogonia é ligada às narrativas do mito, certo? Então, é isso tudo que eu estava falando até agora para vocês. É as explicações imaginárias sobre o início dos tempos, né? As metáforas acerca dos fenômenos naturais, com deuses, semideuses, ou a natureza de forma antropomórfica. Antropomorfismo é o minotauro, o centauro, né? Aquela visão de que um touro toma uma forma humana, né? Ou de que o humano toma uma forma de um cavalo, né? Então é ligar isso, ou que um deus em si ele seja como o ser humano, né? Tem a forma de um ser humano. Então isso é antropomorfismo, tá? É a relação de que Deus tem a forma humana, tal qual, seu semelhante, né? E daí a gente tem um rompimento e entra a filosofia, que ela é um estudo acerca da origem do mundo de forma ordenada. Então a gente começa a criar teorias acerca da natureza de uma forma racional e empírica. Depois a gente vai falar com mais calma sobre o que é o racional, o racionalismo, tem uma linha toda de pensamento sobre isso, e também sobre o empirismo. Algumas palavras que podem aparecer no Enem, depois eu ainda vou trazer isso de novo para vocês, mas é cosmo, physis, arqué, logos e métodos. Olha só, é bem simples, tá? Elas estão bem relacionadas aos termos hoje. Cosmos é para falar da cosmologia, realmente, do cosmos, do universo em si, naquela época se chamava o cosmos de todo, né? A physis, aí é um pouquinho diferente, ela não é física, mas é a natureza, né? Quando se fala physis em grego, a gente está se referindo à natureza. A arqué, depois a gente vai ter uma aula, a próxima aula nossa é só sobre os pré-socráticos, a gente vai bater muito sobre o que é a arqué. É um termo, pela quantidade de filósofos pré-socráticos que pode vir a aparecer no Enem. Logos é a relação com o raciocínio, né? Penso, logo, existo, o logos é a razão, tá? E métodos é a maneira. O que eu quero bater? A filosofia, ela é um método de investigação também, né? É muito mais a atitude do filósofo que importa, é a atitude filosófica que importa. Vamos passar um pouquinho mais, vamos ver ali, ó. Então, a filosofia, o que ela visa? Ela visa o saber, ela visa o teu autoconhecimento, tá? A filosofia é uma das poucas ciências que a gente não vai ter lá descrito bem certinho. Olha, o que é a filosofia? A filosofia é isso aqui, né? Que nem a gente poderia falar da matemática, da biologia. A biologia é estudo dos seres vivos. E pá, pronto, é isso aí, né? Matemática é estudo dos números e etc. Como eles se relacionam. Ponto, é isso aí. Na filosofia, pessoal, não tem essa explicação. Infelizmente, até hoje, ninguém descreve, e daí a gente vai ter um parágrafo com vários senões e poréns para poder descobrir o que é a filosofia. Por isso é bem mais fácil a gente falar que a filosofia ela é essa atitude filosófica, é o questionamento, é a compreensão da racionalidade, são essas palavras aqui, e a gente poderia pensar aqui, né, saber, compreensão da racionalidade, é uma atitude, é o repensar o senso comum, entendeu? Então não tem essa definição, né, um consenso firme, olha, filosofia é isso. Não tem. Se tiver uma questão perguntando lá na Enem, filosofia é isso? Não, filosofia é várias coisas, tá? Geralmente é uma resposta com várias respostas, tá bom? Juntamente pelo questionamento sobre o que seria filosofar em suas áreas. Aqui embaixo eu trago uma definição que seria o processo de aprendizagem do espírito crítico e da reflexão, uma capacidade de questionamento. Então, um método, né, de investigação e de se questionar e de se perguntar e refletir depois sobre isso, que eu acho que seria mais importante ainda. Então, se a gente quisesse fazer filosofia, se a gente tivesse agora uma aula que fosse presencial, a gente conseguiria interagir um pouquinho mais, e vocês participando, aí a gente começaria a ter a filosofia em si, né? Porque eu dependo de vocês.
Eu preciso de vocês para que eu entenda o que vocês estão pensando e refletindo sobre o que eu estou falando, para que a gente possa praticar a filosofia. Então, de novo, todo momento, quando vocês quiserem, podem perguntar, interromper, falar, fiquem bem livres e à vontade. Até aqui, tudo certo? Sim, senhor. Ô, senhor, eu queria só comentar esse negócio que tu tinha, essa questão, assim, de o que é filosofia, né? Eu cheguei num ponto, assim, que eu tô começando a pesquisar um pouco mais sobre psicanálise, né, nessa questão. Pesquisar não, né? Ler coisas sobre. E eu tinha lido um texto que eu acho que é de algum dos seminários do Freud, que eu acho que é um dos primeiros dele, que ele fala sobre essa questão, né? Do que é, tipo, se aprofundar, pensar, o que é a psicanálise, né? Que é se aprofundar no pensamento, repensar, refazer. Eu achei muito parecido com a questão da dialética do Hegel, e daí eu fiquei pensando, tipo, até que ponto isso é psicanálise, até que ponto é filosofia. E aí também entra numa questão, assim, que às vezes eu acabo me perdendo, tipo, eu antigamente não conseguia entender muito bem onde começava a filosofia crítica e onde não era filosofia crítica, sabe? Tipo, até que ponto a filosofia é crítica do senso comum e até que ponto ela é outra coisa, então é muito difícil de definir, né? Sim, verdade, exato. Não, uma coisa que é bem interessante, Pedro, é o seguinte, né? Qualquer faculdade que a gente vai fazer, vai cursar, vai se dedicar, vai ter a cadeira de filosofia. Seja ela como ética, né? Ou como filosofia em si mesmo, né? Tem várias graduações que tu vai ter a cadeira de filosofia. Assim como na cadeira de filosofia, eu tive introdução à psicologia, introdução à sociologia, introdução a... Puxa, me faltou a outra agora aqui. Já vem. Mas a grande diferença é que como a filosofia deu origem a estas outras ciências, né? Ela está presente dentro destas outras ciências. Porém, a psicologia ela vai ter o seu escopo definido, né? Ela é o estudo da maneira com que a gente pensa, né? Do pensar humano, né? Eu digo do pensar da mente, assim, digamos, né? Da psique, de como essa tua personalidade está presente dentro da mente, assim por diante. Assim como a psicanálise, depois, de uma maneira um pouco mais metódica, vai incluir até questões... A psicologia também vai incluir, mas a psicanálise vai um pouco mais além sobre o conhecimento também, né? Tá? Mas é isso. A filosofia ela tem esse escopo muito abrangente e que ela, por exemplo, está presente dentro de todas as outras matérias ou especializações, como a gente pode dizer, nem que seja através da ética ou mesmo da estética. Tá? Mas é isso aí mesmo. Definir isso é bem complicado. Vamos passar um pouquinho mais adiante, tá? Então, ali, ó. Com o passar do tempo, pessoal, alguns conteúdos e divisões foram se perdendo. Inicialmente, a filosofia ela abrangia várias matérias, inclusive a geometria, etc. Depois aí teve a matemática e assim por diante, tá? Mas agora a gente tem, e não tem mais a antropologia já tem uma faculdade própria dela, e foi a introdução à antropologia que eu tive. Mas a gente tem dentro da filosofia a ética, a estética, a filosofia da linguagem, que a gente vai discutir. Por exemplo, estes dias eu vi, e foi um assunto bem grande no Enem até, de que várias pessoas tiveram a redação zerada porque escreveram com gênero neutro, né? Escreveram todos, por exemplo, né? Ao invés de colocar todos. E nas aulas da linguagem, que a gente tem várias cadeiras sobre isso, a gente vai ver que a língua não é algo estático, né? E que a língua ela vai se modificando ao longo do tempo por causa das novidades que há dentro da própria sociedade, por causa da cultura, por causa das interações que são realizadas, e a própria língua, mesmo que ela tenha o seu idioma oficial, ela vai ter seus dialetos, e isso vai gerar novas dúvidas ali dentro, novas ramificações ou novas versões dentro daquele próprio idioma, como a gente tem. No Nordeste, a gente tem uma maneira de falar, a eterna briga sobre é bolacha ou é biscoito, né?
aipim, mandioca, macaxeira, e assim a gente vai. Então são coisas que a língua ela vai se modificando, vai se transformando, ela passa pela cultura também, e ela não está parada. Então definir o que é a linguagem e se perguntar o que é a linguagem é a função também da filosofia. Então tu tem a filosofia da linguagem, que vai brincar muito com a teoria do conhecimento, está totalmente ligada com o momento onde o que torna esse conhecimento válido, né? Dentro da nossa concepção de o que é um conhecimento, o que torna isso verdadeiro dentro, que eu possa atestar que eu conheço algo, e depois a gente vai ter uma aula só sobre pensamentos, experimentos de pensamentos, que eu vou deixar vocês um pouco bem confusos sobre isso. E a gente Professor, teoria do conhecimento seria epistemologia ou... É porque eu já vi gente falando que é diferente, tipo, teoria do conhecimento para filosofia que pensa só na epistemologia, sabe? Sim. A epistemologia é o estudo do conhecimento, tá? E da crença justificada, né? E a gente pode falar epistemologias também do ponto de vista do narrador, tá? Do observador. Por exemplo, hoje em dia está em voga a gente falar sobre epistemologias outras, né? Como assim? Bom, há muitos estudos, porque a gente tem uma visão muito ocidental da coisa. Até agora eu dei a versão que vai cair no Enem para vocês, que é a filosofia se iniciou na Grécia, né? Há 5 séculos antes de Cristo, com os pré-socráticos que rompem com o mito e iniciam com a filosofia, e a gente vai falar na próxima aula de Tales de Mileto e essa galera, tá? Mas a gente tem epistemologias outras. O que é isso? A gente tem também o nascimento da filosofia, ou a gente pode dizer que a gente tem uma filosofia chinesa, que a gente tem uma filosofia oriental, que ela é basicamente desse mesmo período, século VII, século VI, século V a.C., através do Lao, que vai fundamentar o taoísmo, e também através de Confúcio, né, que vai fundamentar uma outra vertente filosófica. Só que lá, nesse modelo epistemológico de teoria do conhecimento e do que é saber, e do que é crença, e como a gente tem argumentos e se eles são justificados, né, nessas epistemologias, eles enxergam as coisas um pouco diferente. Lá, religião e filosofia seguem uma linha extremamente tênue, né? Eles se ligam, né? Tu tem que refazer, eles já ligam questões morais para que tu alcance objetivos religiosos, né? E aqui é um pouco diferente. Aqui no Ocidente a gente consegue entender, consegue separar um pouco mais essa parte, né, do que seria filosofia, o que seria religião, né? E a gente tenta fazer um movimento já há muito tempo de que não dependemos da religião para que possamos ter moral, né? É isso que um ateu, por exemplo, prega, né? E prega há muito tempo atrás. E lá a gente já faz uma revisão, porque a maneira com que eles enxergam a vida é uma obra, né? E a gente deve largar certos vícios, etc. Assim como o budismo, depois com Siddhartha Gautama, vai dizer isso, e se espalha na Índia, né, de uma forma avassaladora e toma conta como uma religião oficial no budismo, também vai dizer isso, de que deve largar, deve haver paz, deve haver autoconhecimento, deve haver humildade, ponderações, e isso vai ligar também com a tua fé, vai ligar também com a tua espiritualidade, e assim vai se dando caminho. Aqui a gente já tem uma visão mais ocidental, mas falar sobre epistemologia, e daí dentro da epistemologia a gente tem a teoria do conhecimento, tá, Pedro? Porque tem uma parte bem focada da teoria do conhecimento sobre quando é isso, né? E aí a gente vai falar sobre verdade também, o que é a verdade, para definir o que é verdade, seria uma crença racional justificada, que é esse hoje o significado mais aceito de verdade, e para depois chegar na teoria do conhecimento,
Daí a gente precisa de verdades, fatos para chegar ali, entendeu? Nossa, essa questão assim de epistemologia, às vezes eu sempre me perco, sabe? Porque o meu primeiro contato com epistemologia foi quando eu fui ler o Mito de Sísifo, do Camus, né? E aí eu tava indo tudo bem até chegar na parte que o Camus começa a falar sobre o sou não sei se é assim que se fala, né? Mas é o sou com H. E daí ele fala sobre a fenomenologia, esse tipo de coisa, que eu achava que eu ia conseguir entender, assim, tipo, ele começa a falar de epistemologia e fenomenologia, e eu tomei, assim, um banho, assim, sabe? Um banho de água fria, assim, tipo, tava indo tudo bem até que chegou nessa parte. E daí, às vezes, é um pouco difícil de compreender, até. Eu até não tenho muito conhecimento sobre ele é um psicanalista, né, um psicólogo, alguma coisa assim, né, eu não sei bem até o que ele é, assim, e o que ele fala, eu nunca li, para ser bem sincero, tá, eu não adentro muito na área da psicologia e da psicanálise, então, mesmo Freud é pouquíssimo citado na filosofia, sabia? Não entra, mesmo em bacharelado, tu não vai ter contato com Freud, assim, Freud não é ele é um divisor de águas na psicanálise, para psicologia em si. Mas nem Freud, nem Jung, por exemplo, entram na filosofia. Aí tu vai ver, se falar sobre isso, tu vai ver que eles vão perspassar, né, por outros caras que nesse mesmo momento da história estavam falando outras coisas, sabe? Né? Tava falando Nietzsche, tava falando Schopenhauer, tava falando Kierkegaard, e aí é todo um movimento que depois vai dar origem ali ao existencialismo, a Foucault e seus livros, né, e suas teorias. Pessoal, no direito, por exemplo, a gente vai ter a filosofia do direito, né? Então, o que a gente discutiria? A gente não discute leis, né? A gente discute por que aquela lei é daquela forma, entende? Qual é o conceito que traz atrás daquela lei? Então, o que te dá o direito de ter direito? Ou o que te dá o direito de tu legislar sobre isso? Então, é isso que a gente vai discutir, e um cientista político nem tu gostaria de ser, talvez, Pedro, alguma coisa que tu vai discutir muito é sobre filosofia do direito, né? A filosofia da história e o que te traz sobre isso, lógica também, porque daí tu vai entrar entre argumentos e suas falácias, etc. Tá, pessoal? As dicas de hoje, tá? Eu deixo ali 2 links para vocês. Tem um videozinho do Hidra Educacional, tá? Que é bem rapidinho, é 5 minutos, que ele resume bem essa briga entre filosofia e mito. E tem um videozinho do Mário Sérgio Cortella, que é um professor, acho que todo mundo já deve ter visto aí pelo YouTube, pelo menos,